O silêncio nas montanhas da Subiaco não era um silêncio comum. Era uma ausência de som que pesava, carregada por uma opressão que parecia vir das fendas mais profundas da terra. Imagine o frio cortante de uma caverna úmida, onde a única luz permitida é aquela que emana de uma alma em chamas, mas cercada por uma escuridão que deseja, a cada segundo, extinguir essa chama. No isolamento absoluto, um homem enfrentou horrores e sussurros invisíveis. Quando a tentação quase o venceu, ele não recuou. Lançou-se aos espinhos escolhendo a dor que purifica em vez do prazer que escraviza. O que você está prestes a presenciar não é apenas a história de um monge, mas o relato de uma guerra espiritual que dura séculos. Uma guerra onde as armas não são de ferro, mas de palavras que fazem o inferno recuar. Prepare o seu espírito, pois o que foi revelado no segredo daquela gruta mudaria para sempre a forma como enfrentamos o mal. O mundo que cercava aquela caverna estava em ruínas. Roma, a outrora eterna e invencível, agora não passava de um esqueleto de mármore sendo devorado pela corrupção, pelas invasões bárbaras e pelo colapso moral. As estradas, antes seguras, tornaram-se rotas de medo. As cidades, centros de desespero. Não era apenas o fim de um império político, era o crepúsculo de uma civilização que parecia ter perdido sua bússola espiritual. No coração desse caos, a própria igreja sofria as dores de um parto difícil, cercada por heresias e pela tibieza de muitos que deveriam protegê-la. O homem de fé olhava para os lados e via apenas sombras. A educação que recebia em Roma, em vez de iluminá-lo, causava-lhe náuseas. Ele via jovens de sua idade entregues à luxúria e ao vazio, perdendo suas almas em troca de prazeres efêmeros, enquanto os muros do mundo desabavam. Havia uma sensação de que o anticristo estava à porta, de que a luz da verdade estava prestes a se apagar sob o peso de séculos de trevas. A perseguição não era apenas física, era uma perseguição ao sagrado, um esforço deliberado do mal para sufocar a oração e o silêncio. Era necessário um refúgio, não de muros de pedra, mas de espírito. O deserto não era mais um lugar geográfico, mas uma necessidade da alma. Foi nesse cenário de desolação e decadência que a providência divina começou a esculpir aquele que seria o pai da Europa. O homem que entenderia como ninguém que para reconstruir um mundo devastado era preciso primeiro vencer o mestre das divisões no campo de batalha do coração humano. Aquele que enfrentaria as legiões das trevas não nasceu em um berço de privações, mas no seio da nobreza. Em Núrcia, por volta do ano 480, o mundo conheceu Bento. Desde cedo, sua alma parecia não pertencer ao tempo em que vivia. Enquanto outros jovens de sua linhagem buscavam o prestígio das leis e a influência política nos grandes centros, Bento sentia um peso insuportável no peito ao observar a futilidade da vida mundana. Sua humanidade era marcada por uma sensibilidade aguda. Ele não era um homem de gelo. Sentia o medo, a dúvida e a pressão das expectativas familiares. Quando foi enviado a Roma para completar seus estudos, o choque foi devastador. Ele não encontrou a sabedoria dos filósofos, mas a podridão dos costumes. Bento percebeu que, se permanecesse ali, sua alma secaria como um galho cortado da videira. Aos 20 anos, em um ato que muitos chamariam de loucura, ele abandonou tudo: a herança, os estudos, o conforto e o futuro promissor. Levava consigo apenas o desejo de agradar a Deus. Sua partida não foi um ato de orgulho, mas de sobrevivência espiritual. Ele fugiu em segredo, acompanhado apenas por sua nutriz que o amava profundamente. Mas Bento logo percebeu que até mesmo o afeto humano poderia ser um laço que o impedia de voar mais alto. Ele precisava estar sozinho. Precisava se despojar da pele do homem velho para que Deus pudesse revesti-lo com a armadura da fé. No isolamento daquela pequena aldeia de Enfide e mais tarde na solidão absoluta da gruta de Subiaco, a fragilidade de Bento foi testada até o limite. Ali, despido de títulos e honrarias, ele era apenas um homem diante do Criador, aguardando que o fogo da provação forjasse o metal de sua santidade. O chamado de Bento não foi uma melodia suave, mas um grito no deserto que exigia tudo dele.
Na solidão da gruta, ele descobriu que o pior inimigo não estava nos exércitos bárbaros que assolavam a Itália, mas dentro de si mesmo. A vocação não é um caminho de flores. Para Bento, foi uma descida ao abismo da própria alma. Ele enfrentou o que os padres do deserto chamavam de o demônio do meio-dia, o tédio, a dúvida sufocante e a saudade de uma vida que ele havia deixado para trás. Diz a tradição que, em um momento de provação extrema, a imagem de uma mulher que ele conhecera em Roma voltou à sua mente com uma força avassaladora. O desejo carnal ardeu de tal forma que Bento esteve a ponto de abandonar sua gruta e sua busca por Deus. Mas sua resistência era feita de uma fibra sobrenatural. Para vencer a chama da luxúria, ele se lançou nu em um matagal de espinhos e urtigas. O sangue que escorria de seu corpo apagou o fogo da tentação. A dor física tornou-se o remédio para a cegueira da alma. Mas os conflitos não vinham apenas de dentro. Quando sua fama de santidade começou a atrair outros monges, Bento aceitou, contra sua vontade, o governo de um mosteiro próximo. Foi ali que ele provou o gosto amargo da traição. Aqueles homens, acostumados com a vida relaxada e sem disciplina, passaram a odiar a retidão de Bento. O conflito escalou para um plano mortal. Seus próprios discípulos tentaram envenená-lo. Durante a refeição, ofereceram a ele um cálice de vinho misturado com morte. Bento, com a serenidade de quem habita no eterno, traçou sobre a taça o sinal da cruz. No mesmo instante, o vidro estilhaçou-se como se tivesse sido atingido por uma pedra. O veneno não pôde suportar a bênção. Ele percebeu então que sua missão encontraria resistência não apenas no inferno, mas entre aqueles que se diziam homens de Deus. Diante do cálice estilhaçado e da traição daqueles que deveria guiar, Bento compreendeu uma verdade brutal. O mundo, e até mesmo os religiosos mornos, não toleram a luz que brilha com intensidade excessiva. Ele não se deixou tomar pelo ódio ou pela autocompaixão. Com uma calma que desconcertava seus inimigos, ele simplesmente se retirou. Mas essa não era uma fuga por covardia. Era uma escolha radical pelo reino que não é deste mundo. Bento decidiu que não bastava viver como um eremita isolado, nem como um mestre de homens relutantes. Ele recebeu a inspiração divina para erguer algo novo, um exército espiritual. Foi no topo do Monte Cassino, um lugar antes dedicado aos cultos pagãos e sacrifícios a Apolo, que ele fincou a bandeira da cruz. Ele derrubou os ídolos, limpou os altares profanos e estabeleceu o que viria a ser o coração da cristandade ocidental. Sua escolha radical foi sintetizada no famoso lema Ora et Labora, reze e trabalhe. Bento não queria anjos na terra, mas homens que santificassem o tempo através do equilíbrio. No entanto, essa aceitação do chamado trouxe consigo um peso de responsabilidade esmagador. Ele sabia que, ao fundar a ordem, ele estava se tornando o alvo principal das potências infernais. Aceitar ser o abade não era receber um título de honra, mas aceitar a coroa de espinhos da liderança. Ele se tornou o pai de inúmeros filhos, carregando o fardo das almas de cada um deles. Bento entregou sua vontade, seu descanso e sua própria segurança em troca da obediência total à vontade de Deus. Cada pedra colocada em Monte Cassino era um ato de guerra contra o príncipe deste mundo, uma declaração de que, onde o pecado abundara, a graça agora reinaria através da disciplina e da oração constante. A vida de Bento no Monte Cassino não era apenas uma rotina de oração e trabalho. Era um portal aberto para o sobrenatural. À medida que sua santidade se aprofundava, o véu entre o mundo visível e o invisível tornava-se cada vez mais fino. Relatos da época descrevem milagres que não serviam para ostentação, mas como sinais da autoridade de Deus sobre a matéria e o espírito. Bento não via a si mesmo como um taumaturgo, mas como um canal humilde da vontade divina. Disse que ele possuía o dom da profecia e a capacidade de ler os corações. Homens que escondiam segredos obscuros ou que tentavam enganá-lo com falsas piedades eram desmascarados por um simples olhar do abade. Certa vez, um homem pobre, desesperado por uma dívida que não podia pagar,
recorreu a Bento. O santo, não tendo ouro, prostrou-se em oração. Milagrosamente, a quantia exata apareceu sobre um móvel do mosteiro, provando que o Pai Celeste cuida das necessidades mais humildes de seus filhos. Mas os fenômenos mais impressionantes eram aqueles que envolviam a proteção contra o maligno. Não foram poucas as vezes em que o demônio, enfurecido pela perda de território no Monte Cassino, tentou sabotar as obras do mosteiro. Pedras que se tornavam impossíveis de mover por forças humanas eram libertadas pelo sinal da cruz de Bento, revelando que espíritos impuros sentavam-se sobre elas para impedir o progresso da fé. Talvez o fenômeno mais sublime tenha sido a sua visão da alma de sua irmã, Santa Escolástica, subindo ao céu na forma de uma pomba, ou a visão cósmica que teve no fim da vida, onde o mundo inteiro parecia estar recolhido em um único raio de sol diante da imensidão de Deus. Esses milagres eram o selo de que Bento não caminhava sozinho. Ele era escoltado por anjos em uma terra que ainda cheirava a enxofre e paganismo. À medida que o poder espiritual de Bento crescia, o ódio do adversário se manifestava através da inveja humana. Não eram apenas os demônios que o atacavam nas sombras. Eram homens de carne e osso, muitas vezes movidos por um ciúme amargo da sua influência. Um sacerdote local, chamado Florêncio, tomado por uma malícia inexplicável, tentou destruir a reputação de Bento de todas as formas. Ele caluniou o santo, tentou envenenar seu pão e, num ato de maldade extrema, enviou mulheres de vida fácil para dançarem nos arredores do mosteiro, na esperança de corromper os jovens monges e manchar a obra de Bento. O que Bento fez diante desse ataque vil? Ele não usou seus dons para lançar maldições, nem se defendeu com palavras de fúria. Bento escolheu o silêncio. Ele compreendeu que o silêncio é o escudo dos fortes e o martelo que esmaga o orgulho. Para evitar que a perseguição contra ele prejudicasse seus discípulos, ele decidiu mais uma vez partir. No exato momento em que deixava o local, recebeu a notícia de que seu perseguidor, Florêncio, havia morrido em um acidente trágico sob os escombros de uma varanda. Bento, em vez de celebrar a justiça divina, chorou amargamente pela alma de seu inimigo e repreendeu severamente o discípulo que trouxe a notícia com alegria. Essa era a sua verdadeira força. A obediência cega aos desígnios de Deus, mesmo quando o mundo exigia retaliação. Ele passou anos sendo julgado, censurado e mal compreendido por aqueles que não alcançavam a profundidade de sua regra. A dor do silêncio, de ser injustiçado e não se defender, foi o sacrifício oculto que deu à sua oração uma autoridade que os demônios não podiam resistir. Ele sabia que, antes de comandar espíritos, precisava ser o senhor de seus próprios impulsos. O poder que emanava da cela de Bento não ficava restrito aos muros de Monte Cassino. Ele transbordava como um rio de cura sobre uma terra sedenta. À medida que a fama de sua santidade se espalhava, multidões de camponeses, nobres e bárbaros convertidos subiam a montanha em busca de algo que o ouro não podia comprar: a restauração da esperança. Bento tornou-se o médico das almas e dos corpos, operando prodígios que ecoavam os atos dos próprios apóstolos. Há relatos de pais que carregavam seus filhos mortos até os pés do santo, clamando por misericórdia. Em uma dessas ocasiões, Bento, tomado por uma humildade profunda, hesitou, dizendo que tais obras pertenciam apenas a Deus. Mas, diante da fé inabalável do suplicante, ele se prostrou sobre o corpo da criança. Não houve espetáculo ou gritos, apenas o sussurro de uma oração fervorosa e o toque de mãos calejadas pelo trabalho. Quando o menino abriu os olhos e respirou novamente, o que se viu não foi o orgulho de um milagreiro, mas a gratidão de um servo que sabia ser apenas um instrumento. Esses milagres serviam a um propósito maior: a conversão dos corações endurecidos. Reis bárbaros, como o feroz Totila, rei dos godos, tentaram testar Bento enviando um servo disfarçado de rei para enganá-lo. Bento, sem nunca ter visto o monarca, reconheceu o embuste à distância, gritando: "Meu filho, tira isso que usas, pois não é teu." Amedrontado pela visão sobrenatural do monge, o próprio Totila prostrou-se diante dele.
A força de Bento não estava em exércitos, mas em uma autoridade espiritual que desarmava a violência. Milhares abandonaram o paganismo e a vida de crimes ao testemunharem que, naquele homem, habitava uma paz que o mundo era incapaz de oferecer. Cada cura era uma corrente quebrada, cada conversão era um território arrancado das mãos do inimigo para o reino de Deus. Por trás dos milagres públicos e da vida monástica ordenada, Bento travava batalhas que raramente eram compartilhadas com seus discípulos. Aqueles que estudam a vida do santo sob uma lente meramente histórica perdem a dimensão do terror espiritual que ele enfrentava no segredo de sua cela. Bento não lutava apenas contra tentações comuns. Ele enfrentava manifestações diretas do príncipe das trevas, que o odiava por ter transformado um reduto de idolatria em um farol de santidade. Existem registros de que o demônio aparecia a Bento em formas monstruosas, ou disfarces enganadores, tentando interromper suas orações ou destruir o ânimo dos monges. Bento, porém, possuía o que os antigos chamavam de discernimento dos espíritos. Ele compreendia que o medo é a principal arma do inimigo. Em uma de suas batalhas mais obscuras, ele revelou que a oração de exorcismo, que mais tarde daria origem às inscrições na sua famosa medalha, não era apenas uma fórmula, mas um comando de autoridade sobre as forças ocultas. Um segredo pouco explorado é a relação de Bento com o mundo invisível através da oração contínua. Ele afirmava que o segredo para manter o mal à distância não era o confronto direto constante, mas a ocupação total da alma com o divino. Vade retro Satana, retira-te, Satanás. Não era um grito de pânico, mas uma ordem de quem já havia vencido a si mesmo. Ele ensinava que o mal busca brechas na ociosidade e na murmuração. Por isso, suas batalhas espirituais mais intensas eram vencidas através do silêncio rigoroso. Bento descobriu que o inferno não suporta uma alma que não reclama, que não se exalta e que obedece por amor. O tom dark de sua existência estava na consciência constante de que o inimigo ruge ao redor, mas que existe uma oração, uma frequência espiritual que atua como um escudo intransponível, capaz de paralisar as mãos daqueles que servem às trevas. O fim da jornada terrestre de Bento foi tão solene e ordenado quanto a regra que ele deixou para o mundo. Ele não foi colhido pela morte de surpresa. Ele a esperou como um convidado de honra. 6 dias antes de partir, pediu que sua sepultura fosse aberta. Ele sentia o peso dos anos e das batalhas, mas sua alma estava mais leve do que nunca. No dia 21 de março de 547, Bento pediu para ser levado ao oratório. Ele não morreu deitado em agonia, mas de pé, sustentado pelos braços de seus discípulos, com as mãos erguidas ao céu e os lábios murmurando uma última oração. Foi o suspiro final de um soldado que nunca abandonou o seu posto. O legado de Bento não ficou enterrado com ele no Monte Cassino. Ele se espalhou como um incêndio de luz por uma Europa mergulhada em trevas. Seus mosteiros tornaram-se oásis de civilização, preservando a cultura, a agricultura e, acima de tudo, a fé. Mas o seu maior presente para nós é a consciência de que a vida cristã é uma luta constante. A famosa medalha de São Bento, com suas siglas poderosas como o CSSML, a cruz sagrada seja a minha luz, é o testamento de que o mal é real, mas que a autoridade de Cristo é absoluta. Se você sente que as sombras estão cercando sua vida, que o desânimo ou influências negativas estão tentando apagar sua chama, lembre-se do homem que se lançou nos espinhos para salvar sua alma. A oração de São Bento não é mágica, é um escudo forjado no silêncio, na disciplina e no amor a Deus. Que a cruz de nosso Pai São Bento seja a sua luz, hoje e sempre. Reflexão final. A história de São Bento nos ensina que o maior milagre não é mover montanhas, mas manter a paz interior em meio à tempestade. Se este vídeo tocou seu coração e trouxe uma nova perspectiva sobre a força da oração, eu convido você a se unir à nossa comunidade. Se inscreva no canal, deixe o seu like e comente abaixo. A cruz sagrada seja a minha luz. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de proteção espiritual hoje.
que a bênção do Deus Todo-Poderoso acompanhe seus passos.